A experiência interior. Notas sobre a contemplação. Por Thomas Merton. Organização e introdução William Shannon. Tradução Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Editora Martins Fontes. Capítulo 13. O sentido de pecado. O primeiro passo na direção da libertação espiritual não é tanto uma consciência do que está no fim do caminho, a experiência de Deus, mas uma clara visão do grande obstáculo que impede o começo da jornada. Esse obstáculo se chama pecado, uma grande realidade, um mistério maior ainda. Tanto a realidade quanto o mistério do pecado parecem ter se tornado inacessíveis à humanidade, que parece estar agora afundada nele. A incurável inocência do homem moderno, tão cheio de pecados que já não sente contrição e só é consumido pela culpa sentida por coisas relativamente inofensivas, é um dos mistérios aflitivos de nossos tempos. O simples fato de mesmo as pessoas religiosas terem confundido completamente o conceito de pecado com a noção de culpa é suficiente para provar que perdemos completamente o senso da realidade do pecado. O pecado é uma realidade interior e espiritual, um mal real e, de fato, o único mal real. O pecado é o ovo do qual se chocam todos os outros males. Quando está ausente, todos os outros males aparentes podem ser transformados em bem. Há uma importante distinção a ser feita entre pecado e culpa. Culpa é um senso de opressão que vem de fora, uma ansiedade que o indivíduo sente quando pensa que vai ser chamado a prestar contas por uma má ação. A ansiedade da culpa é um sinal de alienação moral e se torna ativa dentro de nós quando interiorizamos uma reprovação sugerida pela presença de uma autoridade cujos editos temos violados. A sensação de culpa é, portanto, sensação de um mal físico, quase tanto quanto moral. Sou culpado quando penso que um outro acredita que fiz um mal. Além disso, se eu discordo secretamente desse julgamento, mas não ouso nem mesmo sentir esse desacordo, a ansiedade da minha culpa aumenta. A sensação de pecado, por sua vez, é algo mais profundo e mais existencial. Não é meramente uma sensação de culpa referida à autoridade de Deus, mas uma sensação do mal em si mesmo. Não por eu ter violado uma lei exterior a mim mesmo, mas por ter violado as leis mais interiores do meu próprio ser, as quais são, ao mesmo tempo, as leis do Deus que habita em mim. A sensação de pecado é uma sensação de ter sido profunda e deliberadamente falso para com minha realidade mais interior, minha semelhança com Deus. O pecado é o mal, a doença fundamental do espírito. Ter uma sensação de pecado é perceber-se não só moralmente como espiritualmente morto. A morte moral se parece mais com a culpa. Fui morto pela violação de uma lei. A morte espiritual, porém, é a sensação que tenho de me ter separado da verdade por uma completa falsidade interior, de me ter separado do amor
por egoísmo e da realidade por tentar afirmar como real um amor pelo nada. Logo, a sensação de pecado é algo ontológico e imediato, que não surge da reflexão sobre as minhas ações e da comparação destas com um código moral. Surge diretamente do mal presente em mim. Ela não me diz que simplesmente fiz um mal, mas que sou mal, de um extremo ao outro de meu ser. Diz que sou um falso ser, que destruí a mim mesmo, pois o pecado é uma autodestruição espiritual. O mais terrível é que, embora o corpo morra somente uma vez, o espírito, uma vez morto, ainda pode morrer muitas outras vezes. E estar em pecado e continuar pecando é começar a vida de uma alma no inferno, que é morte perpétua e perpetuamente repetida. Lembrem-se da última cena do Entre Quatro Paredes de Sartre. A sensação de pecado é, portanto, algo bem mais profundo e mais urgente que o ansioso sentimento de impropriedade que a maioria das pessoas piedosas se condicionou a sentir quando viola os tabus de sua seita. Há alguma coisa de escandaloso na religiosidade da piedade popular, em todos aqueles gestos vazios de pessoas que não fazem o bem e evitam o mal, mas fazem sinais do bem. Fazem gestos que simbolizam boas ações e assim afastam seus sentimentos de culpa com as apropriadas afetações de piedade. Todos esses gestos são realizados com fidelidade escrupulosa e acompanhados por um adequado grau de otimismo acerca de Deus e do homem. Mas, ao mesmo tempo, os crimes mais terríveis são aceitos sem perturbação, pois eles são, afinal de contas, coletivos. Tome-se, por exemplo, a disposição da maior parte dos crentes em aceitar a bomba de hidrogênio e tudo o que esta implica, com apenas uma sombra de protesto teórico. É algo quase inacreditável e, no entanto, tornou-se algo tão comum que ninguém mais se espanta com isso. O estado do mundo nos dias de hoje é a mais clara indicação possível de que toda a raça humana está cheia de pecado, pelo qual a responsabilidade se torna cada vez mais coletiva e, portanto, cada vez mais nebulosa. Já se ressaltou que quanto mais totalitária é uma sociedade, como por exemplo a Rússia ou a Alemanha de Hitler, menos têm os seus membros qualquer sensação de pecado. Podem cometer quaisquer males sem remorso, desde que sintam que o fazem como membros de sua coletividade. O único mal que temem é serem banidos da comunidade, que assume para si os pecados de seus membros e os destrói. Esse é o pior dos desastres, e a menor indicação de desunião no grupo já é causa de ansiedade e culpa. Esse é o caminho seguido pelo nosso mundo. Em um mundo assim, o espírito e o espiritual não têm mais sentido, porque a pessoa não tem mais sentido. Mas é a vocação e a missão do contemplativo, no entanto, manter vivo o espírito do homem, nutrindo, ao menos em si mesmo, a responsabilidade pessoal diante de Deus e a independência pessoal em relação à irresponsabilidade coletiva.
Daí que parte da missão do contemplativo seja manter viva no mundo a sensação de pecado. Nisso, é descendente dos profetas do Antigo Testamento, pois essa também era sua missão. Esses profetas tinham de confrontar o povo judeu a todo momento com a realidade do pecado que os separava de Deus, mantendo clara a distinção entre ela e a culpa ritual que podia ser resolvida com cerimônias legais. Essa tarefa não era agradável, pois que mais difícil e misteriosa que a simples pregação da moralidade. Além de ensinar a justiça e a misericórdia, Jeremias tinha de persuadir o povo a aceitar a vontade concreta de Deus para eles. Acontece que essa vontade significava a derrota e o cativeiro deles na Babilônia. Era difícil, até mesmo para Jeremias, acreditar no decreto divino. Ele então se viu jogado entre um Deus enganador e um povo ultrajado. Abre aspas. Tu me seduziste, Yahvé, e eu me deixei seduzir. Tu te tornaste forte demais para mim. Tu me dominaste. Sirvo de escárnio todo dia. Todos zombam de mim. Porque sempre que falo devo gritar, devo proclamar violência e opressão. Porque a palavra de Yahvé tornou-se para mim opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensava, não me lembrarei deles, já não falarei em seu nome. Então isto era em meu coração como fogo devorador, encerrado em meus ossos. Estou cansado de suportar. Não aguento mais. Fecha aspas. Jeremias, capítulo 20, versículo 7 a 9. O contemplativo é aquele que, como o servo de Yahvé, está familiarizado com a debilidade, não apenas com seus próprios pecados, mas também com os do mundo todo, os quais toma sobre si, porque é um homem entre os homens, e não pode se dissociar das obras dos outros homens. A vida contemplativa em nossos tempos é, portanto, necessariamente modificada pelos pecados de nossa era. Estes fazem descer sobre nós uma nuvem de trevas bem mais terrível que a noite inocente do não saber. É a noite escura da alma que desceu sobre todo o mundo. A contemplação nos tempos de Auschwitz e Dachau, Solovki e Karaganda é mais negra e mais assustadora do que a contemplação nos tempos dos Santos Padres. Por essa mesma razão, a necessidade de buscar um caminho de luz espiritual pode ser uma tentação sutil para pecar. Ela é certamente um pecado quando significa uma franca rejeição do fardo de nossos tempos, uma fuga para a irrealidade e para a ilusão espiritual, que nos leva a não compartilhar das misérias dos outros homens. A vida contemplativa hoje deve ser uma vida de tristeza e contrição, mas de uma tristeza pura, um arrependimento curativo e que dá a vida,
como o que encontramos em algumas das personagens de Dostoiévski. Tem de ser algo mais profundo do que as tristezas barrocas e operísticas do século XVII, mais profundo do que as lágrimas dos santos de El Greco, diante de uma paisagem de flagelantes em procissão, como se vê nas escuras igrejas espanholas. A profundidade de nossa pobreza é insípida e prosaica. Restam-nos poucas palavras para aceitarmos de Deus a nossa cruz. Somos mais pobres que Jó. Como ele, somos tentados a amaldiçoar o dia em que viemos à existência, pois nossa vida é cheia de mal. Mas não temos sua eloquência. Quando falamos uns com os outros, temos menos palavras do que os amigos de Jó. Não temos nada. Podemos compartilhar espiritualmente as abomináveis degradações dos judeus que, reduzidos a esqueletos, caminhavam para a morte nos fornos de Auschwitz. Mas é lícito orar a Deus para sermos poupados de tais extremos. Já somos pobres o bastante em nosso ser natural. E nossa pobreza inclui a permissão tácita de não sermos heróicos. Pois essa ausência de espetáculo, essa ausência de toda verve em nosso sacrifício é essencial à nossa época. Não há lugar em nossa espiritualidade para coisa alguma que inspire espanto ou deslumbre, em nós mesmos ou em outros. O que não surpreende, pois o homem perdeu toda a admiração pelas coisas de Deus e já não se maravilha diante de nada, exceto diante dos pródigos da besta do Apocalipse. Por isso, é normal que nossa vida e nossa oração sejam vazias de tudo que é maravilhoso. O mistério supremo está tão oculto que não há nada que o revele, muito menos um Götterdämmerung, crepúsculo dos deuses. Nietzsche, falando em nome do mundo, proclamou que Deus está morto. É por isso que Deus, em nossa contemplação, deve muitas vezes parecer ausente, como se estivesse morto. Mas a verdade de nossa contemplação está nisso, que hoje, mais do que nunca, Deus faz sentir sua presença por estar ausente. Então é nisto que somos maximamente fiéis, em preferirmos as trevas e apreciarmos esse vazio e essa ausência aparente nas profundezas de nosso ser. Não precisamos nos esforçar inutilmente para fazer Deus presente. Se tais esforços são mera caricatura. Deixemos o nada como ele é. Nele, Deus está presente.